Segundo tempo, claro que quando eu falo clínica médica, né, acaba que a gente já está envolvendo as questões de medicina de família, né, que aparecem no INEP, né, no ENARE, e, e isso acaba dando uma robustez maior. Mas diabetes é a mesma coisa. Diabetes tem, que é o primeiro tema da clínica médica, tem um monte de questão de medicina de família também. Então, tá elas por elas. O importante é que é um tema muito, muito, muito valioso. E o detalhe, vai continuar caindo porque a tuberculose é um problemaço nosso de saúde pública, problemaço, e não é difícil. As questões de tuberculose no INEP são questões muito redondinhas. A gente só não pode se atrapalhar com bobeira. Só não pode se atrapalhar com bobeira. E a gente não vai se atrapalhar. Uma parte das questões é para a tuberculose latente. Tu podes até, ao final aqui da live, ir até o HardOrQ, e lá no HardOrQ, clicando em raio-x de provas, escolhe distribuição de temas, escolhe a banca, né? ENAB na Medinep, distribuição de temas, e aí tu podes acessar as questões de tuberculose. Tu verás lá as questões de tuberculose latente, que a gente já discutiu antes, e poderá ver também as outras questões de tuberculose, todas as outras questões de tuberculose estão lá à disposição. E tu verás como que elas são muito redondinhas, são questões muito conceituais sobre tuberculose, muito conceituais. Tipicamente, o que o INEP gosta de explorar é dinâmica diagnóstica e, eventualmente, alguns aspectos terapêuticos da tuberculose. É isso que o INEP gosta. Simples assim. Simples desse jeito, sabe? E, obviamente, tuberculose é uma doença tão significativa na nossa rotina que eu me recuso aqui, eu me recuso a descrever o quadro clínico da tuberculose. Eu me recuso. Eu não vou descrever o quadro clínico da tuberculose, mas não vou mesmo. Porque é uma doença tão frequente, tão comum na nossa rotina, que nós sabemos de có e salteado o que esperar do indivíduo com tuberculose. O quadro clássico geralmente é muito medular, né? Muito medular. Tosse produtiva por tempo prolongado, eventualmente com hemoptoicos, pode ter hemoptise também, perda ponderal, febre com sudorese noturna, enfim, o aspecto clássico da tuberculose, o indivíduo vai definhando, né, vai se transformando em catarro e tal, esse quadro é muito conhecido. O que eu acho que vale a pena a gente lembrar nessa pegada aqui de revisão é que esse quadro clássico aparecerá muitas vezes, mas a tuberculose é uma doença tão poderosa, mas tão poderosa que ela pode tudo. Pode tudo. O órgão preferencial da tuberculose é o pulmão, né? E é o pulmão porque o bacilo da tuberculose é um bacilo, é um germe aeróbio estrito, ele precisa de ar para sobreviver. A tuberculose pode afetar outros órgãos. E aí, quando eu falo que ela pode tudo em qualquer órgão. Em qualquer órgão. A rigor, só não tem descrição de tuberculose até hoje no cabelo e na unha. Só. Qualquer outro tecido, já há descrição na literatura de envolvimento por tuberculose. Mas a ideia até aqui é que a gente converse sobre a tuberculose pulmonar. E nesse contexto até, ela pode tudo mesmo. Tem muita gente que tem tuberculose por aí e que não tem uma gotinha de catarro. Não tem. Sabe? Tem muita gente com tuberculose aí e não tem febre. Não tem sudorese noturna. Não tem perda ponderal. Não tem. A tuberculose é uma doença tão relevante no nosso meio que muitas vezes o indivíduo pode se manifestar apenas com tosse. Apenas com tosse. E eu estou lembrando desse detalhe, fazendo essa ressalva, apesar de ter dito que eu me negava a falar do quadro clínico da tuberculose, só para justificar o injustificável. Justificar o injustificável. Porque o Ministério da Saúde resolveu inventar um termo que é um termo que buga a nossa cabeça. Que jossa é essa de sintomático respiratório? Caraca, sintomático respiratório é uma pessoa que tem um sintoma respiratório, certo? Pois é, o Ministério da Saúde resolveu usar esse termo e proliferar o termo na atenção básica para fazer referência ao indivíduo que tenha sintomas respiratórios, mas que devem nos motivar a fazer uma breve abordagem diante da possibilidade eventual, quem sabe, talvez um dia, é possível, é provável que a pessoa tenha tuberculose. Essa é a ideia do Ministério. E foi uma ideia muito boa. Muito boa. Mas não há como negar que é uma coisa esquisita. Sintomático respiratório? Como assim? Né? Como assim? Mas a gente precisa conhecer o termo. Precisa conhecer a regrinha do Ministério. E a regrinha do Ministério é muito simples. A regrinha é assim. Todo indivíduo que tenha tosse por 3 semanas ou mais é um sintomático respiratório.
O ideal é que a gente aborde essa pessoa diante da possibilidade de se tratar de tuberculose. Embora, na imensa maioria das vezes, o indivíduo que tenha tosse por mais de 3 semanas não tenha tuberculose. Veja, eu aposto todo o dinheiro que eu tenho no bolso nesse exato momento é nada, que a pessoa pode ter rinocinusite, asma ou hiperatividade brônquica, doença do refluxo, ou ela é tabagista, ou usa imidodieca, todas essas aqui eu apostaria. Comparando com tuberculose, todas essas aqui. Tudo mais prevalente que tuberculose. O uso imidodieca hoje não está muito na moda usar imidodieca, ninguém gosta, né? Todo mundo prescreve um Bra, né? Por causa da tosse. Os imidodiecas sofreram com esse negócio de tosse, sabe? Nossa senhora, perderam espaço no mundo da cardiologia e da medicina de maneira global, mas são fármacos muito bons, né? Muito, muito bons. E o detalhe é que, por mais que tuberculose não seja top 5 das causas de tosse prolongada, em nível de saúde pública isso é importante. É importante que todo mundo, os profissionais de saúde não médicos, por exemplo, estejam antenadíssimos nessa possibilidade. Antenadíssimos. Então, um agente comunitário vai visitar um paciente dentro do seu território. Quando visita, enquanto a pessoa tossindo, pergunta: você está tossindo há quanto tempo? Mais de 3 semanas? Opa, é interessante fazer investigação para tuberculose, que é uma investigação simples, e a gente pode conseguir controlar uma doença que está ainda fora de nosso controle. Os números já melhoraram bastante, né? Mas ainda fora de nosso controle. Então, essa é uma definição importante. Tão importante que ela tem algumas variações. E eu nem acho que seja o foco a gente memorizar as variações. Não acho. Mas é importante saber que elas existem. Saber que existem. É que existem populações que a gente acha assim, cara, se a pessoa estiver tossindo, talvez seja melhor a gente até acelerar, fazer mais rápido a investigação de possível tuberculose ou avaliar a pessoa para isso, porque a chance é um pouquinho maior. Quer ver um exemplo? Um exemplo? Um indivíduo que tenha diabetes. O diabético tem um grau de depressão da resposta linfocitária / macrofágica. Isso dificulta a formação de granuloma, que é o que a gente precisa para combater a tuberculose. Essas pessoas tossindo, a gente vai pensar mais fácil na possibilidade de tuberculose, na atenção básica. Então, o termo sintomático respiratório para essa população muda de 3 semanas para 2 semanas. Está tossindo 2 semanas ou mais? É o sintomático respiratório, entendeu? O mesmo vale para as pessoas que procuram ativamente o serviço de saúde por tosse. Uma coisa é a gente foi na casa da pessoa, a pessoa... Opa, ei. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Esse café é de agora ou não? Não, eu passei agora. Passou. Me diga outra coisa, é sua tosse. Tá assim há quanto tempo já? Isso é uma coisa. A outra é quando a pessoa procura o serviço de saúde. A pessoa procurou o serviço, está tossindo 2 semanas ou mais, sintomático respiratório. Então existem variações importantes. Profissionais de saúde. Qualquer período já é significativo. Nossa, mas eu estou tossindo porque eu tive contato com fumaça. Sim, papai. Aqui é a atenção básica. Na atenção básica não tem especialista. E o especialista é a pessoa que transita por várias doenças da área, né, do sistema, do órgão e tal, e consegue ter tranquilidade de dizer, não, isso não é nada demais. Tá. Aqui não tem especialista, então você vai se submeter a isso. Entendeu? Indivíduo infectado pelo HIV é a mesma coisa. Tosse qualquer período, é sintomático respiratório. Então vale lembrar que o termo ele se adapta a algumas realidades. Mas a regrinha é o indivíduo que tem tosse por 3 semanas ou mais, e se isso acontecer, o ideal é que a gente aborde o indivíduo diante da possibilidade de tuberculose. O mesmo vale se a pessoa tiver um quadro clínico sugestivo. Tem um quadro clínico sugestivo, a gente precisa abordar o indivíduo para a possibilidade de tuberculose. E é agora que começa a live. Porque o que o INEP quer saber é como é que a gente dá o diagnóstico de tuberculose. Você vai falar, poxa, mas isso é muito simples. Sim, mas pergunta desse jeito. E pasme, às vezes a gente vacila, porque existem algumas nuances na dinâmica diagnóstica de tuberculose. E é tudo muito simples. Basta lembrar quem é a tuberculose na fila do pão. Tuberculose é uma doença infecciosa. E existe uma lei no diagnóstico de doenças infecciosas. Qualquer doença infecciosa, para dar o diagnóstico, a gente pode lançar mão de 2 iniciativas. Ou a gente acha o bicho, ou a gente acha a resposta imune. São as 2 opções. Tuberculose não é diferente. A gente pode achar o bicho? Pode achar o bicho. Pode achar a resposta imune?
Tem sorologia para tuberculose? Tem anticorpo? Não, não tem. Na incorporada à prática não tem. Mas tem avaliação da resposta imune celular. A gente pode avaliar a resposta imune celular contra a tuberculose, por exemplo, com PPD, a prova tuberculínica. É isso que o PPD testa, a resposta imune celular. Caraca! Então a gente pode usar o PPD para dar o diagnóstico de tuberculose? Não, não pode. Não pode, não pode. Não pode. É um teste que avalia a resposta imune celular, mas ele não se presta para o diagnóstico de tuberculose. Eu vou repetir. Vou me arrumar aqui até para repetir. O PPD, a prova tuberculínica, não se presta para o diagnóstico de tuberculose. Não. Ah, mas eu vi. TUF, Neuralizer, esqueça. Ah, mas lá no hospital, TUF, esqueça. Não se presta para o diagnóstico. PPD reator não quer dizer que a pessoa tenha tuberculose. PPD não reator não quer dizer que a pessoa não tenha tuberculose. Então, esqueça o PPD. Na verdade, se a gente quiser dar um diagnóstico bonitinho de tuberculose, tem que achar o bicho. A gente se debruça para achar o bicho. E habitualmente a gente vai fazer isso no escarro. Tuberculose pulmonar? No escarro. A melhor maneira de se dar diagnóstico de doença infecciosa é achando o bicho e principalmente identificando o nome, o sobrenome, apelido, preferências musicais, gastronômicas, enfim. Cultura e teste de sensibilidade. Essa é a melhor forma. Porque a gente, com a cultura, o seu nome, sobrenome, com teste de sensibilidade eu sei que aqui que responde, aqui que não responde. Essa é a melhor forma, papai. É a melhor forma indiscutível. Indiscutível. Então vamos fazer cultura na tuberculose. A gente precisa de cultura, né? O Brasil é um país que precisa de cultura. Pois é. Precisa de cultura, tá bom? Só que não dá. Não dá, sabe por quê? É que a cultura, o meio tradicional de cultura na tuberculose, pode demorar até 60 dias para ficar pronto. O meio Lloyd Stein Jensen, clássico, 60 dias. Dá para esperar 60 dias? Não dá para esperar 60 dias. Isso é um problema. Não dá. Tu vai esperar 60 dias? Não dá, né? Pois é. A gente precisa definir o diagnóstico de outra maneira. Classicamente, a gente fez isso por anos e anos e anos apenas com a baciloscopia simples no SCAR. O indivíduo elimina o material, a gente analisa logo na hora do atendimento, né? Colhe, manda para o laboratório e tal. O laboratório vê na hora isso, prepara a lâmina e vê visualização direta, coloração Zil-Nielsen e a pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente. Isso ajuda pra caramba. É um teste muito bom. Só que às vezes ele deixa passar bacilo. Às vezes dá negativo e a pessoa está cheia de bacilo. Por isso a gente faz uma segunda coleta, né? Na manhã seguinte, o indivíduo colhe de novo o catarro e a gente manda de novo para o laboratório. 2 amostras geralmente são utilizadas para que a gente otimize o diagnóstico através da baciloscopia simples. 2 amostras. Uma na hora do atendimento, colhida na hora do atendimento, outra na manhã seguinte. E por que na manhã seguinte? É que o escarro da manhã é um escarro mais produtivo. A pessoa acorda, né? Descansou, está mais produtiva, né? Não é por isso. É que acumula bastante catarro durante a noite, acumula bastante, e a tendência é que seja mais produtivo logo pela manhã, sabe? Seja mais reprodutível, perdão, né? O material que o indivíduo colheu. Então tem essa vantagem. Isso não quer dizer que se a pessoa acordou e não colheu, esqueceu, depois de 2 horas não pode mais colher. Não, papai, pode. Eu tive brigas assim em hospital que a pessoa, não colheu, agora só amanhã. Eu falei, caraca, colhe essa jossa agora, pelo amor de Deus. Vamos colher agora? Não, doutor, mas só pode ser de manhã. Não, pode ser qualquer hora. O ideal é que seja de manhã, mas não pode perder a oportunidade, caramba. Né? Vai deixar a pessoa mais um dia e mais, sabe? Não, com a dúvida e tal. Não, no dia seguinte colhe de novo e tal, né? E o detalhe é que, quando a gente colhe, de fato, a gente vê melhoras em números, né? Porque a baciloscopia simples, isolada, 20% das vezes ela deixa passar caso de tuberculose. Quando a gente faz 2, esse número já muda um pouquinho. Né? A gente deixa passar assim 15%, 12%. Se fizer uma terceira, então, 10% só que vão passar. Mas assim, ainda assim ela não é perfeita. Não dá para fazer também 200 amostras. Mas geralmente a recomendação é que a gente faça 2, no máximo 3 amostras da baciloscopia, quando é o método disponível. Por muito tempo era ela que nos ajudava. Até que há muitos anos mesmo, já tem uns 15 anos,
né? Foi incorporado à nossa rotina o teste molecular. O teste molecular que tem um rendimento muito superior à baciloscopia, muito superior. O teste molecular, enfim, que identifica ácido nucleico do bacilo, né? Identifica a alma do bacilo, tem um rendimento superior. Isso é tão verdade, que a gente só pede uma amostra de teste molecular. Não precisa mais de uma. Só uma amostra. É até o teste preferencial hoje do Ministério da Saúde. A imensa maioria das unidades tem o teste molecular à sua disposição. E se estiver disponível, a preferência é pelo teste molecular. Ai, Fabrício, eu quero fazer os dois. Tu vais pagar? Tu vais pagar? Não é para fazer os dois. Faça só o teste molecular. Se não tiver o teste molecular, a gente faz a baciloscopia em 2 amostras. Mas se for o teste molecular no escarro em uma amostra, porque ele é muito superior à baciloscopia. Muito superior. Muito mesmo. Por sinal, o teste molecular, ele, além de identificar o bacilo, ele consegue sugerir que o indivíduo tenha resistência à rifampicina. Olha que coisa legal, né? Muito, muito legal isso, né? Pois é. Só que ele só sugere. Veja, ele não crava isso. Ele sugere. Mas essa é uma vantagem que as empresas que fabricam teste molecular sempre alardeiam para o Ministério, né? Olha, isso aqui, ele pode. Mas ele sugere, ok. Mas não confirma. Na prática, se o teste molecular der essa dica para a gente, olha, essa pessoa aqui parece ter resistência à rifampicina, a gente pede um novo teste molecular para ver se realmente aquilo é verdade ou parece ser verdade e encaminha a pessoa para um centro de referência para ver se ajusta o tratamento e tal. Essa é a sugestão. Ele sugere. A gente pede de novo para deve ser mesmo. Mas quem pode mesmo falar se o indivíduo tem resistência ou não é a cultura. E aí tem um ponto importante. É que esse aspecto de resistência é um problema que a gente ainda convive hoje em dia. E a resistência do bacilo ao tratamento da tuberculose, ela não surge apenas durante o tratamento. A pessoa está tratando, não respondeu, e aí lá na frente o bicho se torna resistente, sofre uma mutação. Não. A pessoa pode se infectar já com um bacilo resistente. E aí começa a tratar e as coisas não vão bem. E a gente vai descobrir isso só lá na frente, porque a tuberculose demora a responder o tratamento, né? Demora um pouquinho. A gente demora muito tempo para saber, cara, será que isso aqui é doença resistente? Por conta disso, o Ministério da Saúde foi muito atraído com essa ideia do teste molecular poder sugerir a resistência. Só que, cara, ele pode sugerir, é a rifampicina que ele sugere, a gente tem que repetir o teste. Se vier mesmo alterado, é legal ajustar o esquema, mas tem que saber o resto do perfil do bacilo. Tem que saber. E aí, quando o Ministério da Saúde problematizou toda essa questão da resistência, fez uma mudança importante na recomendação que já dura 4 anos, mais ou menos. A mudança foi que, apesar de a gente utilizar um teste de escarro, baciloscopia ou teste molecular, para definir o diagnóstico de tuberculose, apesar da gente saber que a cultura demora 2 meses para ficar pronta, ou até 2 meses, e pode não ajudar na definição do diagnóstico agora, é legal colher a cultura. É legal fazer a cultura. Junto com a baciloscopia ou o teste molecular, solicite cultura de escarro. Por quê? Porque no dia que ela chegar, daqui a 2 meses, se a gente tiver em dúvida se a pessoa tem doença resistente ou não, se tiver essa dúvida a qualquer um dos fármacos, a cultura vai tirar lá na frente. E pasme, geralmente é com 1 mês e meio, 2 meses que a gente começa a se preocupar com isso. Entendeu? Porque demora para melhorar com o tratamento. Demora. Não é no estalar de dedo, isso não é asma, papai. Não é pneumonia, entendeu? Demora. Semanas, às vezes meses, entendeu? Então lá na frente fala assim, cara, isso aqui tá com cara de ser doença resistente. Sei não, hein? Será que é? Será que não é? Opa, recebi uma carta. A cultura chegou. Por isso, sugestão do Ministério aqui hoje. Ao pensar em abordar um indivíduo com suspeita elevada de tuberculose, a gente peça teste molecular se disponível, se não, baciloscopia simples em 2 amostras, a baciloscopia, e junto com isso a cultura. Entendeu? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Já teve questão do INEP explorando esse aspecto específico, da necessidade da cultura. E pasme, isso não é habitual na maioria dos concursos. Não é. A maioria dos concursos, das provas de residência, a maioria não explora a tuberculose dessa forma. Não explora mesmo. Não explora mesmo.
Então isso é muito importante ser percebido, essa sutileza do valor da cultura e ter sido questionado objetivamente para o INEP já em provas passadas, né? Isso é muito valioso, a gente precisa ter atenção. Mas não vamos perder de vista, né, que quem bate o martelo mesmo é a pesquisa do bicho na lata, né? Baciloscopia ou, o que é melhor, o teste molecular, que de fato é melhor, de fato é melhor. Ele é melhor. Mas também não é essa Coca-Cola toda, não é? Veja, primeiro, se o teste molecular vier negativo, não necessariamente afasta a tuberculose, torna menos provável. A gente vai pensar em outras doenças, torna menos provável, mas não afasta assim, né? Mas torna menos provável. Ok, tudo bem. Mas tem um outro detalhe do teste molecular que torna ele menos Coca-Cola ainda. É que o teste molecular é ótimo para dar diagnóstico, mas ele não serve para acompanhar o paciente. Não serve para a gente avaliar a resposta terapêutica. E por quê? Porque ele é tão bom, mas tão bom, que mesmo quando o indivíduo destruiu todos os bacilos, ficaram só as ruínas, ficou um cemitério de bacilos, só tem alma de bacilo, ele continua dando positivo. Entendeu? A pessoa já melhorou, já está exterminando bacilo, mas fica dando positivo, demora para negativar. A baciloscopia também não negativa muito rápido, né? Não negativa. A baciloscopia, tipicamente, negativa, a maioria dos casos, em 7 a 15 dias, é quando negativa. Mas alguns indivíduos podem ficar com a baciloscopia positiva por um tempinho ainda, e não significa que estejam doentes, que não está respondendo ao tratamento. Não. Mas o teste molecular é muito pior. Pode demorar muito mais. Então ele não se presta para o acompanhamento do tratamento. Ele é bom mesmo para dar diagnóstico. Aí ele ajuda. Entendeu? Fácil, né, dar o diagnóstico de tuberculose. Pois é, no livro é fácil. Mas às vezes no dia a dia a gente vai ter algumas tarefas complexas. Vai. Por exemplo, o indivíduo que não expectora. Né? E aí, como é que faz com o indivíduo que não expectora? Né? Como é que resolve? Ou o teste veio negativo, mas tudo indica, né? A gente junta todas as pecinhas do quebra-cabeça, quadro clínico clássico, aquele de livro. Tem vários comunicantes em casa com tuberculose, a imagem típica com lesão cavitária. Você fala assim, cara, isso aqui deve ser tuberculose. Como assim não é? Pois é. Pois é. A gente pode, em alguns cenários, lançar mão de dados clínicos, de imagem, epidemiológicos, para dar um diagnóstico presuntivo de tuberculose. O Ministério da Saúde aceita isso como definição de caso também. Em outras palavras, a definição de caso de tuberculose é a gente encontrando o bicho, tem um critério microbiológico, ou então com dados clínicos, epidemiológicos e tal. Lembrando que nesse cenário, a gente tem que ficar de olho para ver se não é outra doença, tem que monitorizar o indivíduo de perto, tem que monitorizar de muito perto, mas isso também é possível. É assim que a gente define o diagnóstico de tuberculose. É uma doença infecciosa, mas que o foco todo é achar o bicho. Não é achar o anticorpo. Não é achar a resposta imunicelular. Anticorpo a gente nem tem no dia a dia, né? Para isso. E a resposta imunicelular, enfim, não serve para isso. PPD não serve para isso. Não serve. PPD é importante para tuberculose latente. Mas para dar diagnóstico, não. Só tem uma exceção. Tem uma exceção. Muita atenção com as crianças piquititinhas. Criança piquititinha é outra conversa na dinâmica da tuberculose. Outra conversa. Porque criança piquititinha, papai, graças a Deus, é pauci bacilar. Tem pouco bacilo no corpo da criança, sabe? O capeta não consegue dominar, não. Então, tem pouco bacilo. Mas isso faz as coisas serem um pouco desafiadoras. Primeiro que, assim, veja, a criança já expectora menos, já tem pouco bacilo. E o quadro clínico muitas vezes é frouxo também. O quadro clínico da criança às vezes é tosse prolongada, que não resolve, inapetência, perda ponderal, sabe? É um quadro meio criança, é um quadro criança, catarrada e tal, sabe? Criança. Então, não é fácil dar diagnóstico de tuberculose. Para piorar, se a gente pedir para a criança expectorar, já tentar fazer isso? Meu filho, expectora. Meu filho, expectora. Filho, bota o catarro para fora. Não bota. Como é que faz? Não dá. Né? Então, crianças, principalmente com menos de 5, 6 anos de idade, é difícil pra caramba que a criança expectore. Um desafio adicional para o diagnóstico de tuberculose. Por muito, muito tempo, a gente já recorreu a uns métodos esquisitos e nojentos. Por exemplo, lavado gástrico.
O lavado gástrico parte de um princípio nojento, de que a gente engole o catarro. Tu não sabes, mas tu engole esse catarro o tempo inteiro, tu engole secreção vindo das vias aéreas superiores e inferiores o tempo inteiro, e não percebe. Quando está encatarrado, então é pior ainda. E a ideia do lavado gástrico era muito simples. Ceda a jossa da criança, enfia uma sonda lá para baixo e suga líquido do estômago da criança. Porque se tiver um bacilo de tuberculose, provavelmente veio do sistema respiratório, não veio da comida, né? Entendeu? Método com baixíssimo rendimento, com riscos e tal, mas por muito tempo se fazia isso, né? Ainda se faz de vez em quando, mas não é o ponto. O ponto é a gente tentar buscar definir o diagnóstico de uma forma objetiva. E para isso foi criado, aqui no Brasil, um sistema de pontos. Um sistema de pontos, um score que avalia o quadro clínico, imagem, comunicante, tem comunicante ou não com tuberculose, perda de peso / desnutrição e PPD. É o score que avalia 5 itens. Um deles é o PPD. Ou seja, o PPD, nesse cenário específico, pode ajudar. Ele pode dar uma ajudinha, hein? No diagnóstico de tuberculose. Mas ele sozinho não faz verão. É juntando ele com outros elementos que a gente pode, na criança, dizer assim, olha, eu acho que é provável que tenha tuberculose e vale a pena tratar. Entendeu? Isso é bem importante. Bem importante perceber a relevância do PPD. O score de pontos em si, eu não sugiro memorizar. Né? Assim, no histórico de provas todas de tuberculose, tem uma ou outra prova que eu me lembro teve uma questão na vida que tinha que pedia a pontuação. Pode ser que tenha alguma outra e que graças a Deus eu não vi na minha vida. Mas isso não é habitual, pedir o score de pontos. Mas a ideia do score é importante lembrar, que avalia todos esses parâmetros. Por exemplo, quadro clínico. Qual é o ponto do quadro clínico? Quadro prolongado. Tem quadro prolongado? Ponto para tuberculose, quadro respiratório. Imagem prolongada. Se tiver uma cavitação, não se fala, né? Mas se tiver adenomegalia, se tiver infiltrado que não resolve, sabe? Fala a favor de tuberculose. Tem comunicante? Tem perda de peso importante, né? Então é isso que entra no radar. E o PPD também, né? Então o PPD, aí fica fácil até de saber qual é a regrinha do PPD. Mas ele pode ajudar nesse contexto, tirando esse cenário, papai, esqueça. Ele não ajuda no diagnóstico de tuberculose, mas não ajuda mesmo. E não pode vacilar de jeito nenhum. Uma vez dando diagnóstico, a gente precisa tratar. E eu não preciso nem falar nada de tratamento de tuberculose, porque é tudo muito banal, né? Não tem que discutir o que é tratamento de tuberculose. Não mudou nada, viu? Não mudou nada. Tratamento de tuberculose é feita com esquema poliquimioterápico, são vários fármacos, por 6 meses. Os 2 primeiros meses, rifampicina, isoniazida, presamida, tambutol. Seguido por 4 meses, rifampicina, isoniazida. Ponto final, acabou-se. Mas tem exceções, tem exceções, tem sim, tu sabes disso. Existem 2 cenários específicos que não são a tuberculose pulmonar, que a gente prolonga o tratamento. Tuberculose meningea, porque é tecido nobre, tal, e tuberculose osteoarticular, porque é difícil pra caramba do fármaco se concentrar no osso, é difícil pra caramba chegar até o pouco bacilo que tá lá no osso. Por isso a gente prolonga a fase de rifampicina e isoniazida por 10 meses. 2 meses de rifampicina, isoniazida, presamida, tambutol, e 10 meses de rifampicina e isoniazida. Com a diferença de que na meningea, no início do tratamento, a gente também oferta corticoide, que é para reduzir um pouquinho a resposta inflamatória, reduzir a possibilidade de sequelas, né? Essa é a dinâmica do tratamento da tuberculose. Mas tem uma outra exceção. Tem. As crianças piquititinhas. Muita atenção com as crianças piquititinhas. É que as crianças piquititinhas com menos de 10 anos sofrem um ajuste discreto, mas importante no tratamento. É que elas não podem receber o etambutol, por conta da neurite óptica, que é o efeito adverso clássico do etambutolho. Clássico. Na criança, tem um risco maior da gente não perceber que a neurite óptica surgiu e um risco maior dela ser irreversível. Tem a vida inteira pela frente, né? Então é melhor evitar o etambutolho. E aí a gente trata sem ele, usa os outros fármacos. Ponto final. Acabou-se. Acabou-se. É assim que a gente alinha o tratamento da tuberculose. Desse jeitinho. A banca antiga do Enare, a banca do ano passado, né?
A banca FGV, que fez a prova há um ano, vai fazer ainda a prova de especialidades clínicas, mas a banca antiga gostava muito de efeitos adversos de fármacos, sabe? Da tuberculose. Muito, muito, muito. Gostava demais, 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 demais. Seu histórico era repleto disso. O INEP já não tem essa pegada, não tem. Eu não acho que vale a pena a gente se debruçar sobre todos os efeitos adversos dos fármacos ao tratamento da tuberculose. Como a tuberculose é um tema grande e importante, tem 2 que eu acho que vale a pena lembrar. 3, vai, porque o etambutolio já foi, tá. Mas tem outros 2 que vale a pena lembrar, dada a relevância de tuberculose no INEP. Isoniazida. O efeito adverso mais clássico da isoniazida é neuropatia periférica. Mas é um efeito que dane-se. Você fala, doutor, estou usando tuberculose, estou com neuropatia periférica. E agora o que faz? Dane-se. Quero saber. Veja, existe uma máxima no tratamento da tuberculose. Rifampicina e isoniazida são Batman e Robin. Eu não sei quem é Batman e quem é Robin, mas é a dupla dinâmica. Dupla dinâmica. Não existe nenhum fármaco no mundo universo, nenhuma combinação no mundo universo mais superior a essa para destruir bacilo de tuberculose. Não existe. Por conta disso, quando o indivíduo tem efeitos adversos, a gente só pensa em tirar os fármacos se for efeito adverso brabo. Isoniazida com neuropatia periférica. Me poupe, relaxa, relaxa. Toma aí piridoxina, sabe? Vitamina B6, assim, na lata, sabe? Toma piridoxina e que a coisa resolve. E mantém a isoniazida. Esse é um efeito adverso clássico que vale a pena ser lembrado. Um outro é um que preocupa bem a gente no dia a dia. Aí já é coisa séria, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Cuidado, toxicidade hepática. Toxicidade hepática é um ponto importante na dinâmica terapêutica da tuberculose. E geralmente acontece, veja, a regra geral da toxicidade hepática é a seguinte. Os fármacos que a gente usa no tratamento da tuberculose, a poliquimioterapia da tuberculose, sempre dá uma beliscadinha no fígado. Sempre dá. Mas não o suficiente para o fígado gritar para valer. O fígado vai gritar para valer, geralmente, se a gente está dando muito remédio para pouco fígado. Entendeu? Muito remédio para pouco fígado. A pessoa tem pouco fígado para aguentar aquele tanto de remédio. Em outras palavras, é a pessoa que está usando dose maior do que o peso permite. É o desnutrido. É o indivíduo que tem um fígado menor ou menos competente, cirrótico, alcoolista e tal. Então, esses cenários são os propensos para toxicidade hepática. E aí vale a pena a gente ficar de olho no que a gente faz diante da possibilidade de toxicidade hepática. Não dá para continuar o tratamento. Não dá. Não dá, porque pode ferrar o fígado do indivíduo. Não dá. Mas tem que continuar, porque senão a tuberculose ferra a vida da pessoa. A nossa tarefa diante de toxicidade hepática é identificar qual é o fármaco responsável e ajustar o esquema para isso. A gente precisa entender essa dinâmica. E ela começa, obviamente, com a gente definindo quem é que tem toxicidade hepática. Atenção. Não é porque a pessoa, enfim, teve uma pequena alteração. Não. A gente pensa em toxicidade hepática em 3 situações específicas. 3 situações. Uma, surgiu icterícia. Opa, pode parar. Pode parar. Tá ictérico, pode ser. Ah, Fabrício, mas não. Fabrício, não pode ser anemia hemolítica? Pode, caramba! Mas suspende o remédio até investigar. Mas suspende. Ai, mas a pessoa vai ficar um dia sem tomar. E daí? Tuberculose é uma doença crônica, demora para melhorar e tal. Não tem problema. Não pode ficar sem fígado, né? Então, a gente. Icterícia pode suspender o tratamento. Pimba. Agora, às vezes não tem quadro clínico, mas tem um laboratório chamando a atenção. Transaminases. Se o indivíduo tiver elevação de transaminases acima de 5 vezes a normalidade, 5 vezes, sem sintomas, 5 vezes, pode suspender o tratamento. Ai, Fabrício, mas não pode ser uma alteração aleatória. Pode. Mas tem que checar se é isso mesmo. Suspende o tratamento, a gente checar o que está acontecendo. Agora, se a pessoa tiver algum sintoma, como dor abdominal, náuseas e tal, e as transaminases estiverem acima de 3 vezes, aí é um valor menor, acima de 3 vezes, isso também configura a possibilidade de toxicidade hepática. Entendeu? O que não vale é uma elevação mais modesta. Ah, elevou 2 vezes transaminase, e daí? E daí? Todo mundo, quando começa a dar tuberculose, pode ter um beliscãozinho no fígado e pode liberar um pouquinho de transaminase, entendeu? Então, acima de 3 vezes com sintoma, ou acima de 5 vezes menos sem sintoma, ou sintoma robusto isolado, como icterícia.
Tendo um desses 3 cenários, pode parar tudo, alerta para toxicidade hepática, suspende tudo. E aí a gente começa a tarefa de tentar descobrir quem é o fármaco responsável. E como é que a gente faz isso? A gente vai dando um por um, reintroduzindo o tratamento, fármaco por fármaco, iniciando sempre pelo menos hepatotóxico de todos. O menos hepatotóxico é o etambutolio. Porque, coitado, o bicho só se preocupa com o olho, né? Então ele é água para o fígado. No fim das contas, como ele é quase zero de hepatotoxicidade, a gente geralmente começa a busca pelo remédio envolvido dando o etambutolio, que é zero, com a rifampicina, que é o menos hepatotóxico de fato. Então, rifampicina e etambutolio a gente dá e vê o que acontece. Vamos dar aqui, depois de 3, 5 dias a gente reavalia o indivíduo. Entendeu? Reavalia. Transaminase subiu, e é ele. Aí a gente ajusta o tratamento. Não subiu, vamos para o próximo. O próximo na ordem é a isoniazida. Dá a isoniazida e observa o que acontece. Transaminase não subiu, vamos para o próximo. Pirazinamida, que é o mais hepatotóxico de todos os fármacos, entendeu? É assim que a gente identifica quem é o fármaco responsável. Identificando, a gente ajusta o tratamento. Ai, como é que ajusta? Precisa memorizar? Não, papai, não precisa. A prova não costuma perguntar isso. Você vai ser um escárnio se perguntar. Vai ser um escárnio. Eu cuidei de tuberculose 300 anos na vida, eu não lembro qual é, eu tenho que consultar sempre. Entendeu? Depende do momento do tratamento, depende de qual é o fármaco, depende de um monte de coisa. Um monte de coisa. Às vezes a gente nem substitui, só tira o fármaco. Não precisa memorizar isso. A ideia é lembrar a dinâmica do dia a dia da descoberta do fármaco envolvido na toxicidade hepática. Entendeu? Isso precisa lembrar, isso a gente precisa levar para a prova, porque o INEP gosta de tuberculose. Gosta, gosta, gosta. E tuberculose é isso. É desse jeitinho. Poderia ser assim por muito tempo. Só assim. Mas eis que surgiu o HIV. E aí, quando o HIV apareceu nas nossas vidas, a coisa mudou um pouquinho. Porque a infecção pelo HIV promove a alteração da resposta imune celular. Os indivíduos que convivem com HIV, que vivem com HIV, têm um risco aumentado de ter tuberculose porque a resposta imune celular é deficiente. É mais fácil uma pessoa infectada pelo HIV ter tuberculose. Por conta disso, já há muitos e muitos anos, o Ministério da Saúde sugere que sempre que a gente definir o diagnóstico de tuberculose, a gente ofereça a testagem anti-HIV para o paciente. Isso é uma sugestão forte. A questão que a gente precisa ter sempre cuidado é que se a gente definir o diagnóstico de HIV no indivíduo que a gente acabou de definir o diagnóstico de tuberculose, a gente tem um problema que vai ser resolvido. Precisa tratar, certo? Tem que tratar a tuberculose e tem que tratar o HIV. E tu lembras que o tratamento da HIV hoje, já há muito tempo, né, é sugerido que seja feito logo que seja dado o diagnóstico. Obviamente não é no mesmo dia, né? Mas enfim, a gente já vai alinhar o tratamento nos próximos dias e tal. E aí tem um detalhezinho importante, né? Tem um detalhe importante. É que quando a gente começa o tratamento da infecção pelo HIV, o indivíduo que vinha sofrendo com algum grau de deficiência imunológica fica valentão. De uma hora para outra, a pessoa tem um boom de resposta imune. Um boom de resposta imune que é legal, ok. Mas se a pessoa tiver bichos pelo corpo, esse boom de resposta imune pode aumentar a lesão de órgãos onde o bicho esteja, porque gera reação inflamatória. Então sempre houve uma preocupação da pessoa ter um boom muito exagerado e ferrar com o pulmão, por exemplo. Porque está cheio de micobactéria e tuberculose. O indivíduo começa a tratar o HIV, fica valentão e vai lá, vamos destruir essa jossa agora todo mundo, uhul! E aí ferra o pulmão da pessoa. Sempre houve essa preocupação, com tuberculose e outras infecções também, mas a tuberculose sempre foi a que mais chamou atenção nesse contexto, né? Mais chamou atenção. E aí fica essa questão, né? O que a gente faz? A gente espera, não espera? E a gente já esperou, viu? A gente já esperou. Começa a tratar a tuberculose, espera um tico para tratar o HIV. Já esperou. Com o tempo a gente foi vendo que talvez fosse exagerado tudo isso. E que talvez não precisasse esperar muito tempo. E aí o sarrafo foi baixando, 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 baixando. Obviamente eu não sou idiota, não vou ficar falando aqui todos os movimentos de sarrafo, porque tu não precisa lembrar do que está errado, precisa lembrar do que está certo. A recomendação hoje é a seguinte: se a gente der o diagnóstico de tuberculose em alguém agora, fez a testagem de HIV e veio positivo agora, a gente começa a tratar a tuberculose agora. E a gente vai se organizar para iniciar o tratamento da infecção pelo HIV em até 7 dias. É isso.
Entendeu? Precisa esperar. Não, só organiza. Veja o que precisa fazer de exame, avaliação completa, conversa com a pessoa, orienta e tal, vê no dia seguinte, isso, aquilo. Em até 7 dias a gente começa o tratamento da infecção pelo HIV. Entendeu? Isso é muito importante. Até porque o INEP já fez a pergunta contrária, que eu particularmente acho que foi um erro do estagiário. Fez a pergunta contrária. A pergunta contrária é assim: o indivíduo tem infecção pelo HIV, está lá tomando sua lamivudina, tenofovir, dolutegravir, está lá tomando o seu remedinho do dia a dia, e aí ele, nossa, tô com tuberculose. E aí o que faz? Peraí que aí é diferente, né? A ordem dos fatores aqui altera o resultado final. Veja, não é a pessoa que tem tuberculose que acabou de descobrir HIV, não, a pessoa já trata o HIV. Ela já sabe que ela não é valentona assim, entendeu? O sistema imune dela está mais equilibrado. Ele não fica dando grito por aí. Não, está lá de boa. Se a pessoa descobre que tem tuberculose agora, acabou de diagnosticar, veja, ela já estava com tuberculose vários dias e ela não teve resposta imune, né? Ela não vai ter agora. Pode tratar a tuberculose, papai, numa boa, agora, na hora que deu o diagnóstico. Não mexe no tratamento do HIV, deixa o tratamento do HIV ela de boa e começa a tratar a tuberculose. Entendeu? O INEP já fez essa pergunta invertida. O que tem regra é o contrário. É dei o diagnóstico de tuberculose agora e junto descobrir que tem HIV e a pessoa não toma remédio para HIV, vai começar a tomar agora. Quando a pessoa começa a tomar, ela fica valentona. Entendeu? É aí que tem a regrinha, mas a regrinha hoje é muito assim, em até 7 dias a gente começa o tratamento. Entendeu? Essa é a sugestão. Por sinal, o tratamento do HIV em indivíduos com tuberculose é o esquema padrão, né? Por muito tempo teve recomendações variadas e tal. Lamivudina, tenofovir e dolutegravir, só que em dose dobrada, porque dolutegravir e rifampicina não se dão muito bem. Tendo dito isso, tendo lembrado desse detalhe, eu encerro a live de hoje. Muito, muito obrigado pela companhia, pela parceria. Tuberculose é um tema muito massa, e a ideia é lembrar os grandes pontos.